Eu gostaria de convidar a professora Maria Auxiliadora Schmidt, que é a conferencista dessa noite. Apresento a professora. Essa é a professora Maria Auxiliadora Schmidt. E eu não vou apresentar o currículo dela, porque eu vou pedir que vocês olhem o currículo dela no Lattes, tá? Porque, senão, só a apresentação do currículo consumiria o tempo da conferência. Mas é importante a gente estar com a professora neste momento, e em vários outros momentos que já estivemos com ela aqui na Universidade Federal de Goiás, pela importância das pesquisas que a professora tem feito na área do ensino da história, no campo da educação histórica. É um campo que a gente tem tentado trabalhar, procurar trabalhar com ele aqui na Universidade Federal de Goiás, e que possibilita trazer, pensar o ensino e a pesquisa, como se diz, no chão da escola. A professora Maria Auxiliadora Schmidt é uma, discípula do professor Jorn Huising. Ela é a pesquisadora que iniciou os trabalhos com a teoria do Huising aqui no Brasil. Então, ela tem uma vasta produção, que eu não vou dizer aqui agora, porque eu quero passar logo a palavra para ela, para fazer a sua conferência. Tá? Muito obrigada, Conceição, companheira de lutas aí. E muito obrigada por vocês terem enfrentado esse temporal todo que desabou sobre Goiânia. E com uma vantagem de Curitiba: chove e não faz frio. Isso você não sabe como é bom. Então, eu acho que foi assim um empreendimento que eu só tenho a agradecer por essa consideração que vocês tiveram. Agradeço a apresentação que a Conceição fez e gostaria de dizer que eu tenho aqui 5 folhinhas, só para vocês ficarem felizes, só 5. E em caixa alta. Então, caixa alta ocupa mais espaço na folha. Então, não é assim grande coisa em termos de tamanho. Espero que eu possa, em 5 folhinhas, dar o meu recado, porque, às vezes, a gente vai numa conferência e fica olhando quantas folhas faltam para a pessoa terminar, né? Isso é, assim, às vezes, um suplício. De qualquer forma, o que eu vou falar com vocês aqui é assim, uma série de reflexões que advêm da minha trajetória como professora, como professora de história, como pesquisadora e como cidadã. Eu não consigo separar a minha vida do meu trabalho. Eu tenho a felicidade de ter, um certo momento da minha vida, largado a carreira de jornalista, porque eu tinha conseguido o meu objetivo, que era arrumar um marido, que era jornalista. Então, e o marido bom, hein? Pense bem. E atenção, num congresso de estudantes. Atenção, meninas, congresso de estudantes é bom para arrumar marido. Fiquem atentas, né? Isso já tem 46 anos, olha bem. Então, na verdade, foi na véspera de 1968, em que nós, fazendo naquela época chamava-se passeata, não chamava manifestação, na frente do Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, carregando vela pela liberdade de imprensa no Brasil. Então, eu acho que a história que a gente constrói junto com aqueles que têm a utopia, né, é uma história muito, muito gratificante. E, por isso, eu sou muito feliz de ter sido convidada
e feliz de estar aqui para fazer essas reflexões. Uma vez eu li, na época que eu lia muito Gramsci, eu li um pequeno texto do Gramsci, em que ele fala sobre, ele se pergunta o que é um homem. E o Gramsci está preocupado em pensar o que é um homem novo, um homem de uma nova sociedade, né? E um parágrafo desse texto do Gramsci, eu pensei assim, eu acho que eu posso qualificar esse homem e dizer, esse homem é o historiador, professor. Quem é o historiador que se dedica a ensinar e a pesquisar a história? O Gramsci, não vou literalmente dizer o que ele escreveu, mas dizer a adaptação que eu fiz, né? Assim como Gramsci, nós podemos responder quem é o historiador professor. Quando ele faz essa pergunta, quem é o homem, nós poderíamos dizer, bom, quem o que um historiador pode se tornar quando ele é professor de história? Ao invés de responder quem é o historiador professor, eu gostaria de pensar o que nós podemos nos tornar quando nós optamos por ser um historiador do ensino e da aprendizagem histórica. Uma pergunta que causa espécie em muitos colegas nossos, de todos os cursos de história desse mundão de Deus. Não é privilégio do Brasil, mas em todos os países existe essa dicotomia, né, entre o historiador que ensina, pesquisa a história e o historiador que produz a ciência, a Gaia Ciência, né? Então, o que nós podemos nos tornar quando nós optamos em ser historiador-professor. Nós podemos controlar o nosso destino. Nós podemos criar a nossa própria vida nessa praxis humana de ser o historiador-professor. Podemos assumir que esse devir tornar-se historiador, professor, porque é uma coisa da vida inteira. Eu tenho 47 anos de magistério e eu ainda me sinto, frente a uma turma como vocês, absolutamente insegura em encontrar respostas. Nós podemos assumir que este devir, este tornar-se, é um processo. É um processo que resulta em atos do nosso agir, da praxis individual e coletiva. Nós temos tormentos individuais. O que eu sou quando estou na frente dos meus alunos? Eu sou um parteiro da nação? Eu sou um parteiro da revolução? Eu fui ser professora de história porque eu não consegui, no jornalismo, realizar o desiderato que eu tinha na minha vida, desde estudante, de fazer a revolução. E, no jornal, era impossível, naquela época, em 1967, 68, ter qualquer pensamento revolucionário. O censor estava presente do nosso lado no jornal. Então, eu pensei, eu vou largar isso e vou
estudar história para eu ser professora de história e só parir revolucionários. Às vezes, teve uma fraquejada e saiu o revolucionário. Posso dizer até nomes, né? Quando nós nos perguntamos essas questões, uma coisa importante a gente pensar. Essa pergunta não é abstrata. Ela não pode ser feita no abstrato da objetividade da história. Essa pergunta ela deve nascer do fato de que nós devemos refletir sobre nós mesmos e sobre o outro, a partir daí, querer saber aquilo que nós somos e o que nós podemos vir a ser se somos criadores de nós mesmos, da nossa vida e do nosso destino. E nós precisamos saber isto hoje, agora, nesse momento histórico, nas condições de hoje. Por isso, não são perguntas abstratas. Não são perguntas. Tem uma questão banal, que nós todos nos perguntamos. Eu vou ser historiador, professor, para ganhar dinheiro, ficar rico? É uma pergunta objetiva, né? E vocês sabem como responder. Portanto, é uma pergunta que eduz não de uma vida qualquer. É a nossa vida individual e a nossa vida em relação ao outro. E é uma pergunta que não é abstrata, porque ela é feita nas condições do hoje. Essa é a nossa danação. Mas também é a nossa redenção. Porque, vejam, nunca nós envelhecemos. Porque a nossa utopia revolucionária, ela nos alimenta a cada dia. As condições de hoje, quais são os indicativos que elas nos colocam quando nós pensamos essa nossa praxis humana, nossa relação com o mundo do trabalho? Nós sabemos e estamos vendo em nossos alunos, em nossos colegas, em nosso país, a nossa convivência com as pessoas, que, historicamente, foi havendo uma mutação na subjetividade das pessoas. Esse é um desafio que nós estamos enfrentando, uma mutação na subjetividade, em que a negação de palavras como solidariedade e redistribuição e revolução e luta de classes, essas palavras parecem ter sido banidas do vocabulário cotidiano das pessoas, porque as subjetividades mudaram. Mas não foi uma mudança provocada pelo Divino Espírito Santo, em que pese, glória a Deus, essas coisas aconteçam. Quando eu vou fazer qualquer prova, palestra, conferência, eu falo, Divino Espírito Santo, me ilumine. Amém. Essa nova subjetividade, que, às vezes, eu digo para vocês, eu me sinto exilada em meu próprio país. Eu fico pensando, mas meus princípios, as coisas que eu acredito, por exemplo,
que eu sou uma professora que fui parida com dinheiro público. Eu fiz uma universidade pública. Eu estudei o mestrado e o doutorado numa universidade pública. Eu fiz pós-doutorado com bolsa de dinheiro público. Eu não ponho o meu trabalho a serviço da iniciativa privada, nunca. Mas eu sou exilada em meu próprio país. Porque as subjetividades foram se modificando. E esta modificação, a gente entende, e não é o caso, porque aqui na minha aula de economia, que ela faz parte das mudanças do capitalismo neoliberal, que provocou também há décadas, porque isso não aconteceu anteontem, há várias décadas, uma mudança na forma da racionalidade das pessoas. A naturalização de certas formas de comportar, a desqualificação do princípio como um motor da ação. Por quê? O mercado não tem princípio, o mercado tem condutas. Ele não forma para e a partir de princípios. Por isso, uma BNCC do ensino médio que nós temos, o princípio não é formar, o princípio é desenvolver condutas para. Então, nós vivemos um bloco histórico muito interessante, em que as relações entre a infraestrutura e a superestrutura nos dá a ver e a ouvir um novo sujeito. Esse novo sujeito engajado por completo na sua atividade profissional. Quanto eu valho para o Instituto Ayrton Senna? Quanto eu valho? Tanto. Que busca trabalhar para a empresa como se trabalhasse para si e para o coletivo, para a sua própria eficácia e para a eficácia de um coletivo que é construído nesta relação. Uma folhinha já acabou. Tá. Nesse bloco histórico, eu estou me referindo à ideia do bloco histórico gramsciano. A cidadania ganha um novo adjetivo, que é a cidadania ativa, do empoderamento. A ética passa a ter a ver, principalmente, comigo, e não com a minha relação com o outro. É a ética do self-help. Ajuda a ti mesmo. Pois a grande inovação nesse bloco histórico da sociedade neoliberal, do conhecimento, a grande inovação foi transformar, e aí o Michel Foucault tem toda a razão, foi transformar a maneira como nós somos governados. Nós, professores de história, nós lidamos com uma ciência axiológica, uma ciência de valores, de princípios, mas esta relação entre a infraestrutura e a superestrutura, ela transformou a maneira como nós somos governados e, portanto, né, a moda do Michel Foucault, como nós nos governamos a nós próprios. É a empresa
de si mesmo. Nós temos o nosso ethos da autovalorização. O que eu fiz é tão bom. O que eu faço é tão bom. Então, eu estou me referindo a esta representação dessa subjetividade que se constitui nesse bloco histórico. Essa autovalorização, uma entidade psicológica, social, espiritual, baseada na noção de empresa de si mesmo, que envolve uma integração entre a vida pessoal e profissional, uma gestão pessoal do portfólio de nossas atividades, uma ética pessoal alimentada pelos tempos de incerteza. Vivemos tempos sombrios. Esses tempos são tempos de incerteza. Mas, olha, eu digo para vocês, eu tenho 70 anos. Eu sempre vivi em tempos de incerteza. Querem saber? Eu terminei o curso de História em 1973. Era incerteza total. Então, nossos tempos de incerteza, eles têm um matiz novo. Porque agora tudo deve ser conquistado e defendido a todo momento. Desde a escola fundamental, as crianças, os jovens aprendem a empreender. O empreendedorismo passou a ser uma disciplina, por exemplo, no currículo das escolas do Estado do Paraná. Passa a ser um valor a ser ensinado, desenvolvido, uma redefinição do domínio de si mesmo. Tudo se torna empreendimento. Trabalho, lazer, etc. Todo conhecimento, e aí vamos pensar as propostas curriculares que nós tivemos desde a época do Fernando Henrique Cardoso, cujo pano de fundo é o mesmo, a pedagogia das competências. Ninguém demonstrou que isso mudou no governo do PT. Isso continua. Os fundamentos das propostas curriculares que nós tivemos. E sabe o que aconteceu no governo do Fernando Henrique Cardoso? Logo após a ditadura, todos os sistemas de ensino, as secretarias de educação estaduais, municipais, criaram com uma autonomia, um vigor, um processo de discussão de suas propostas curriculares. E não havia nenhuma orientação do governo federal. Foi um movimento, não foi espontâneo, porque havia núcleos de produção de conhecimento sobre educação, principalmente na Universidade Católica de São Paulo, formando grupos de pensadores de orientação marxista. E eles foram, o Demerval Saviani, por exemplo, né, a ex-pensadora Guiomar Lame de Mello, que depois virou funcionária do Banco Mundial. Vários intelectuais orgânicos. Não é? Era um momento histórico. E esse pensamento crítico, o grupo ligado ao Paulo Freire, o grupo da SEMP de São Paulo, com a Déia Fenelon, a nossa área, várias propostas curriculares foram produzidas junto com professores nesses moldes que a professora mostrou hoje. Exatamente. Com seminários regionalizados. E o que aconteceu?
quando o Fernando Henrique assumiu, contratou a Fundação Carlos Chagas, e a Fundação Carlos Chagas fez, entre aspas, uma pesquisa sobre essas propostas curriculares. E esse material está publicado num livro. E a parte de história foi analisada pela Cícero Bittencourt, que foi a coordenadora dos PCNs, e ela disse o quê naquele texto dela? Vão lá conferir. As propostas de história que existiam em vários estados eram muito ideológicas. O cara pálida. E o que ela fez não era. São coisas que eu não entendo muito bem. Então, essas propostas curriculares em nossos países emergentes, e aqui eu falo Espanha, Portugal, Irlanda, Grécia, e por aí vai. Elas buscam, têm como objetivo formar um sujeito ativo e autônomo na ação que ele deve operar sobre si mesmo, para desenvolver e para aprender a desenvolver estratégias de vida, para sobreviver, certamente, nas mazelas do capitalismo. E é uma revival da teoria do capital humano, da meritocracia. Trata-se de uma concepção de conhecimento que tem como pano de fundo a ideia de que o conhecimento deve ser um modo de agir. Deve ser pragmático, orientado para soluções, resolução de problemas. Não visam responder ao porquê, mas visa fazer com que as pessoas aprendam como funcionam as coisas, como funciona a sociedade, como funciona a relação presente e passado, como funciona, etc. Esse como funciona lembra muito o pensamento fascista, que não ensina princípios, mas atitudes. Por isso, mais um, essa perspectiva, essa concepção, que não vou nem me alongar mais, ela penaliza, culpabiliza aqueles que não dão conta de produzir esse neossujeito, desde a educação infantil até a universidade. Não nos iludamos. Essas ideias de metas, de aprendizagem, chegarão aqui na universidade. Rapidamente. Em 2008, não me lembro, estava num encontro na Universidade do Minho, e era o momento que Portugal vivia uma situação histórica muito complexa. E o governo tinha acabado com o equivalente ao nosso INEP, que era um instituto de pesquisas educacionais espetacular que tinha em Portugal. Tinha feito uma mexida nas escolas, estabelecido avaliação para os professores da escola básica. Estava assim, uma situação tensa. Aí eu disse assim, nossa, tomara que isso não chegue no Brasil. Tomara que, quando isso for Brasil, o avião caia lá no Oceano Atlântico. O problema é que o avião não caiu. Não caiu. Então, vocês falam para mim, tudo bem, fazer essa posição crítica é muito tranquilo, mas o que você faria se você fosse convidada para poder colaborar na estruturação de uma proposta curricular para o país? Eu não sei. Mas eu me lembro, e aí lá retornei
há um texto que o Pierre Bourdieu escreveu, relatando uma experiência que ele viveu junto com um historiador conhecido nosso, que é o François Dossi, com Jacques Derrida e outros intelectuais franceses, que, em 1989, foram convidados, cada um, para coordenar uma proposta curricular na área de sociologia, né, Pierre Bourdieu, filosofia, história, etc. O Ministério da Educação francês reuniu grupos exatamente com essa função. E o que eles decidiram? Eles decidiram, não, nós não vamos trabalhar na construção dessa proposta. Nós chegamos a um acordo com relação a 6 princípios que o Ministério da Educação francês deve estabelecer como fundamentais, inegociáveis, para que, lá não é província, os estados, as regiões francesas, né, não é província, não é estado, organizem as suas propostas curriculares. Quais são esses 6 princípios? Rapidamente. Princípio 1. Quer dizer, eles partiram do pressuposto de que uma mudança na educação não poderia e não deveria fazer tábula rasa das tradições e das experiências. E aí eles disseram, princípio 1, vou relatar como está no texto do Bourdieu. Princípio 1, os conteúdos de ensino devem ser submetidos constantemente a uma revisão, introduzindo-se sempre os conhecimentos exigidos pelo desenvolvimento das ciências de referência e as mudanças da sociedade. Pense a França hoje, que vive a chamada etnização da pedagogia, que mudanças incríveis a sociedade está vivendo, né? Princípio 2. O ensino das ciências humanas deve privilegiar todas as aprendizagens e ensinos que ofereçam modos de pensar específicos de cada ciência. Olha bem, modos de pensar específicos da história. Como funciona o pensamento histórico? Eu fui em busca disso quando eu dava aula para a 8ª série, naquela época era a 5ª, 8ª. Eu fui estudar Piaget numa escola que tinha em Curitiba, porque eu queria entender como que funcionava o pensamento. E o Piaget estudou essas coisas do pensamento do tempo. Me lembro a Ernesta Zamboni discutindo isso, né? As preocupações com o desenvolvimento das noções temporais. Foi uma caçada, uma verdadeira caçada. Eu fiz junto com vários colegas. Mas aonde estão os modos de pensar da nossa ciência? Não estão em Piaget, não estão em Vygotsky. Os modos de pensar na nossa ciência estão na nossa própria ciência, na filosofia da história, uma disciplina que foi abstraída dos cursos de história. Eu nunca estudei filosofia da história no curso de história, nem no doutorado de história. Tive que correr atrás do prejuízo. Então, os modos de pensar de cada ciência nós temos. E hoje temos pesquisas, artigos, textos
que nos dão indicativos para esses modos de pensar. Isso foi escrito em 1989 por essa comissão, veja, que ofereçam modos de pensar dotados de validade científica. A metódica da história, ela tem que estar na aula do professor, nós temos que rachar a cabeça do professor, colocar lá dentro a metódica da história. Tirar a metódica do Herbert e colocar a metódica do Riesling. Não, isso é brincadeira, não é? Por que eles falam isso? Porque eles disseram assim, é imprescindível velar para que não permaneçam lacunas inadmissíveis que podem ser prejudiciais para o êxito do pensamento científico. Da mesma forma, deve-se privilegiar conteúdos especificamente históricos que possam assegurar uma assimilação reflexiva e crítica nos modos de pensar. Então, essa comissão propõe que se examine cada um dos campos de conhecimento das ciências humanas e cada uma das disciplinas que o traduzem para contribuir para a formação e não desenvolvimento de competências. Princípio 3. Os conteúdos devem ser abertos, flexíveis, revisáveis e encarados como uma referência e não como uma forca. Devem funcionar como um guia para professores e estudantes e serem acompanhados, atenção, e serem acompanhados de uma exposição de motivos indicando as concepções e as filosofias que os inspiraram. Princípio 4. O domínio de determinados saberes ou modos de pensar específicos é indispensável por razões científicas e sociais. A transformação eventual dos conteúdos e sua modificação não deve ser feita senão após um trabalho colaborativo com professores que atuam nas escolas. Princípio 5. É importante buscar a articulação dos conteúdos com outros conteúdos, desde os obrigatórios até opcionais, adequados ao nível dos alunos. Olha a preocupação com a pedagogia. E aí nós vamos perguntar ao Vygotsky, como é que isso funciona, Vygotsky? Como é que isso funciona, Vallon? Essa adequação. Né? Porque uma proposta, os conteúdos que não escapem de uma simples aglutinação de saberes, tornam-se um dos maiores obstáculos da transformação real do ensino nas nossas escolas. E esse princípio número 5 ressalta que tudo isso, todos esses pressupostos, devem levar em consideração a autonomia dos professores. Mas a autonomia não é a autonomia do abandono. Não adianta chamar professor para discutir currículo. Não adianta chamar professor para fazer curso de capacitação para o currículo. O professor é um trabalhador intelectual e ele precisa ser chamado para que nós colaboremos, para que a divisão do trabalho que existe entre aqueles que produzem e aqueles que transmitem
possa ser superada. Isso significa cursos que deem ao professor a autonomia do pensamento histórico, ou autonomia em relação à produção historiográfica. Ontem eu disse à professora Marlene Carnelli, a sua apresentação, a sua pesquisa deveria ser uma aula num curso de formação continuada de professores, porque desvela, desnaturaliza o que está essa alienação do professor em relação... Agora, vou ser bem Martha Haneke. Acho que aqui ninguém nunca leu Martha Haneke. Leu, Leandro? Ah, você leu. Esses meninos nem sabem quem é, né? Bem Martha Haneke. O professor tem que ser proprietário dos meios de produção do conhecimento, da matéria-prima do conhecimento, do produto do conhecimento. Martha Haneke. Então, quem não leu, vai ler. Nem sei se ainda existe na biblioteca esse livro. E o princípio 6. Tudo deve ser feito, tudo, para motivar os professores, como a realização de encontros, eventos, troca de experiências, e também para criar as condições nas quais a relação com o conhecimento se dê de forma profícua. Eu penso, da mesma forma, concordo com um educador marxista francês, chamado Georges Snider, que a escola tem que ser o lugar das 3 I. Politecnia, porque a escola é o lugar da relação com o conhecimento. E a relação com o conhecimento que forme um homem novo. A escola tem que ser o lugar da cidadania. Não precisa nem falar. E, terceiro, a escola tem que ser o lugar da alegria. Não existe escola. Pensem a escola que vocês viveram. Os momentos que foram de maior alegria para vocês. Os professores que propiciaram a vocês um encontro com o conhecimento, que despertou a paixão pela história, a paixão pelo saber. Então, mais uma, está terminando. Nesse documento, essa comissão diz que o ensino moderno não deve, em nenhuma situação, sacrificar as ciências humanas. E eu digo aqui, especialmente, sacrificar a história. Porque, aí eu complemento, não se pode reduzir o humanismo a uma imagem estereotipada de humanidades. O conhecimento, a história, é a didática do novo humanismo, não a didática das humanidades. Essa é uma questão que eu acredito muito nela. Nesses tempos sombrios, e ressuscitando esse texto, que quem escreveu esse texto, um dos livros dele, foi o Pierre Bourdieu, me pergunto, quais são as dimensões éticas da responsabilidade e irresponsabilidade do historiador professor. É claro que tudo que nós falamos aqui está crivado de pensamentos axiológicos, de juízo de valores. O Riesel, num dos textos já publicados, em inglês, acho que em português,
ele aponta 3 níveis da responsabilidade ética do historiador e do professor de história. A responsabilidade da interpelação do passado. Nós somos responsáveis pelas maneiras como, ante os nossos contemporâneos, de cumprir com essas necessidades de orientação relacionadas com as formas ou maneiras de interpelar o passado. Eu me lembro quando eu dava isso no meu tempo, né? Velho tem mania de falar coisa do seu tempo. Na escola, o professor de história era responsável por todas as comemorações. Dia de Tiradentes, dia da Princesa Isabel, 1º de maio, não é? Todas as coisas. Ah, isso é com o professor de história. O que vocês vão organizar? Época de eleição, quando que vai ser o debate? É o professor de história. Então, nós recebemos esse fardo, né, de sermos responsáveis por organizar, orientar as interpelações do passado. Esta responsabilidade traz para nós, faz aflorar determinadas formas que a nossa sociedade realiza as interpelações ao passado. Não somente as comemorações, mas também as perturbações ocultas que afetam a autoestima das pessoas. Né? Então, precisamente agora, nós estamos vivendo uma tensão da maneira como a historiografia está sendo questionada sobre uma interpelação que fez ao passado relacionado com o período da ditadura militar. Então, essa interpelação é uma interpelação, muitas vezes, tensa, traumática, porque vamos pensar muito bem a relação entre a cultura da escola e a cultura histórica da sociedade é uma relação tensa. Metaforicamente, podemos dizer que nós temos que lidar com uma ética do saneamento da história, da relação passado, presente e futuro. A segunda responsabilidade que o Riesen fala é a responsabilidade face à perspectivação do futuro. Por exemplo, nós temos hoje consciência clara, objetiva, de ameaças que existem em relação à nossa vida futura. Uma delas foi citada aqui, o professor Raimundo citou hoje pela manhã, são relacionadas às questões ambientais. O professor Bodo Fombores, na sua conferência de abertura, num evento que organizamos em Curitiba, em novembro, fez uma contundente análise, na sua conferência, de como o historiador está desafiado a enfrentar a análise, as investigações, do ponto de vista histórico, das questões relacionadas à vida no nosso planeta. Esta responsabilidade, principalmente ela é guiada por um sistema que nos inflige ameaça, mas também esperança. Nós vivemos essa responsabilidade de perspectivação do futuro, nós vivemos essa duplicidade de sentimento. A terceira e última
responsabilidade que Riesel fala é a responsabilidade frente à força orientadora do passado. Essa responsabilidade, diz ele, se relaciona com o passado em si mesmo. Por exemplo, as múltiplas formas de cultivar as tradições e de preservar sua força orientadora no presente. Outra situação relaciona-se com o significado da memória, das memórias na vida do presente. Então, essas três responsabilidades citadas pelo Riesel, nós podemos acrescentar outras responsabilidades, mas interpelar o passado. Não à toa que o professor Arthur Chapman, cujo livro está ali, em sua conferência, no mesmo evento, fez a apresentação de pesquisas que ele está realizando sobre as formas de interpelação do passado que ocorrem na aprendizagem no ensino de história. Ele listou o exemplo de uma investigação que ele fez em um manual didático, né? Como que os manuais didáticos produzem formas de interpelar o passado. E a responsabilidade de quem produz, de quem analisa, como as propostas curriculares produzem, guiam, orientam formas de interpelar o passado e de perspectivar o futuro, porque a narrativa histórica contém essas três dimensões temporais. Então, quando nós olhamos nos perguntamos quem nós somos como historiadores, professores, neste processo de construção individual e coletiva, na realidade objetiva em que nós vivemos, e o que ela contém na dimensão de uma nova razão, mundo, e essa análise é feita por um grupo de sociólogos franceses, né? O Christian Dardot, por exemplo, quem nós somos, como nós estamos nos fazendo nessa realidade contemporânea, que desafios elas nos colocam, que responsabilidades éticas nós temos com relação especificamente ao nosso métier de historiador, professor. Eu não me referi em responsabilidades maiores, genéricas. Eu estou falando não do remédio genérico, do remédio específico. São três só três. Três compromissos éticos que o professor Riesel aponta. A gente pode se perguntar, isso é possível? É possível nós assumirmos pelo menos essas três linhas, né? Além de outras, nesse mundo que nós vivemos, nas condições que nós vivemos, nessa tensão entre a esperança e a desesperança, a humanização e a desumanização? Eu não sei. Quem tem que responder isso são vocês, jovens, que vão andar, estão iniciando construir-se como historiador, professor, e
estão assumindo a responsabilidade ética de viver esses 3 momentos na sua praxis. Eu só posso dizer que o passado está nos ameaçando sempre. Uma ameaça sempre. Em nossa sociedade, em nossa história, em nosso país, o passado, ele está nos ameaçando sempre. E aqui mesmo, nas mesas que assisti, vi exemplos de como o passado nos ameaça. Como dizia o Walter Benjamin, se nos aguardava. Esse passado nos aguarda. Aguarda cada um de nós. E com forte sentimento de risco e de urgência. Se nós não assumirmos o sentimento de que a história é sempre uma atividade de risco, então nós devemos pedir seguro, como é que é? Salubridade, de agora para frente, nós, professores de História, vamos pedir o seguro salubridade, porque a nossa profissão está se tornando cada vez mais uma profissão de risco. E a urgência, porque é hoje, a nossa ação é no presente, em que pese nós sermos os novidadeiros do passado. Então, acabou. Não tenho mais, eu já trazei muito, o outro simpósio, começamos atrasados. Quero dizer que essa forma como o historiador-professor realiza sua praxis, vive e realiza, ela é perigosa, ela é de risco, mas ela é uma coisa tão apaixonante, que contamina a nossa vida. E isso eu desejo a todos vocês jovens, que os velhos, os jovens, né, que vocês se deixem contaminar por esse sédio que é a paixão pela história e pelo seu ensino. Se deixem contaminar por inteiro. Ele não mata, ele traz uma vida, uma força, uma energia, uma alegria, uma cidadania de formas reais. Então, é isso. Muito obrigada. Muito obrigada, professora, pela conferência e pelas reflexões e o instigamento das reflexões que a gente começa a fazer aqui a partir da sua fala, professora. Quem gostaria de fazer algumas colocações, perguntas à professora? Parabéns, Doriña, por la conferencia. Quería destacar uno de los conceptos que has expuesto. Al final no me ha quedado claro si era un compromiso ético o no. Es el tema de la autonomía del profesor. Autonomía que yo entiendo en varios niveles, ámbitos, abordaje de la autonomía en cuanto al qué enseñar, capacidad para no seguir solo dictados de currículos o libros didácticos,
que el profesor tenga capacidad para decidir qué enseña, qué contenidos, qué competencias o qué objetivos enseña. Otra característica o ámbito de la autonomía es el cómo enseñar. Autonomía para utilizar métodos didácticos diferentes. Y la tercera es la que tiene que ver con la libertad de cátedra. El director de la Facultad de Historia lo comentó en la sesión de ayer. Una profesora aposentada también hizo una intervención en ese sentido. Libertad de cátedra en tiempos duros que se necesitan para poder desarrollar la característica principal de un profesor que debe ser considerado como un intelectual. Para mí un profesor de historia, y no es generalizado que esto ocurra, yo creo que la profesión docente también se ha desvalorizado, minusvalorado, y algunos profesores no se consideran unos intelectuales, se consideran unos meros técnicos que aplican normas y currículos. Hay que destacar y valorizar y volver a la consideración del profesor como un intelectual comprometido, como diría Gramsci, un intelectual comprometido que tenga capacidad pues para trabajar los temas que considere, los temas, cuestiones polémicas, los temas controversos, y que lo pueda trabajar con libertad, sin que nadie le amenace desde el Estado, o las familias, o los propios estudiantes o alumnos que son movilizados con el arma de un smartphone para grabarte o para utilizarte. Esas intervenciones que tengas como docente en el sentido de estar en una situación, como ha dicho Doliña, de riesgo. En lugar de ser unos intelectuales, nos estamos convirtiendo en una profesión peligrosa, que estamos expuestos a cualquier denuncia. No sé si al final alguien podrá ser detenido por lo que opine, pero podría ocurrir. En el fondo es criticar pues todo este movimiento de la escuela sin partido, que en el fondo muchas personas consideramos que es la escuela de un partido, no de ningún partido. Muito obrigado. Professora Dolinha, parabéns pela fala. O meu questionamento, ligando um pouco com a fala da professora Marlene ontem, em especial, assim, vou tentar falar a partir do Brasil, a partir dos nossos acontecimentos políticos dos últimos anos. Aparentemente, parece que a ciência e os profissionais da história falharam em algum momento nessa trajetória aí dos últimos 2 ou 3 anos. Porque assim, tem coisas que foram propaladas, faladas aí aos 4 ventos, que assim, essas coisas não já estavam mortas, ou a gente já deveria estar vacinado sobre isso, sobre essas coisas. Estou falando mais pontualmente acerca do nosso pleito eleitoral do governo nacional, sem entrar, evidentemente, nos detalhes. E, aparentemente, parece que a tal internet 2.0, aquela que as pessoas comentam lá no final das notícias, criam os seus canais nos YouTube e faz lá os seus vídeos, ou, numa palavra, parece que a oralidade venceu neste primeiro momento, ou está vencendo neste primeiro momento. Eu não sei se a senhora já refletiu sobre isso. Será que essa internet 2.0, ou seja, esse dar voz a qualquer um para a internet, explica todo esse revirar da compreensão de algumas perspectivas da nossa história, ou mesmo da história mundial? Né? O que a senhora pensa desse... O que poderia estar por trás disso? Obrigado.
Parabéns, professora. Acho que a sua fala ela é uma fala assim, que ela tem nortes para quem trabalha com currículos. Essa comissão francesa, né, ao dizer assim, eu não tenho como fazer um currículo, mas eu tenho como orientar a elaboração dos currículos que serão feitos por esses professores, que atendam, pelo menos, como sugestão, esses princípios que seriam mais gerais, né, que aí é a formação de uma base para pensar numa unidade, mesmo dentro dessa diversidade. Agora, uma questão assim que eu percebo, ultimamente, está muito distante, quando a gente trabalha com um currículo específico de história, é a questão que ele é um componente que traz uma coisa para o aluno, que é o pensamento crítico. Esse pensamento crítico da escola deixa os professores aí o medo da escola sem partido, dessa lei da mordaça, desse assédio ideológico e moral aos professores, porque esse apaixonar-se pela história que você coloca tem muito desse passional, que é a crítica que se faz ao visitar esse passado que você coloca, como a gente vai lá e a gente esmiuça esse passado a partir desse olhar, muitas vezes, do presente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa questão, dessa crítica histórica que ela proporciona no currículo. Na verdade, a questão do professor, não é? A questão do professor ser o que é o professor. Nós tem no Brasil um grupo que estuda políticas educacionais, chama-se Grupo Gepeto, da Universidade Federal de Santa Catarina. É um grupo interessante e esse grupo tem feito sistematicamente, está disponibilizado na internet, análises dos documentos que conformam a pauta da educação nos países emergentes, né? E um dos textos que eu acho muito interessante é um texto que fala sobre os slogans da formação do professor. Então, mostra como que, periodicamente, são criados os slogans. O professor reflexivo, né? O professor intelectual. Então, os documentos eles vão sinalizando, com esses slogans, a maneira como a sociedade vê o professor. Agora, eu gostaria muito de fazer uma pesquisa com os professores de história, tipo adotando uma metodologia da narrativa autobiográfica, por exemplo, sobre como vocês se veem, né, como professor de história. Uma das dificuldades que a gente teve no grupo lá de professores que a gente trabalha é o fato do professor não se ver como pesquisador. Para ele, fazer pesquisa é pesquisar para preparar a aula. Olha a que ponto chegou a expropriação que o capital fez da ciência em relação ao trabalhador. Porque nós, professores, somos trabalhadores. Aí entra naquela discussão produtivo e improdutivo, que o raio que pata, né? Mas somos trabalhadores, intelectuais. O nosso ofício é o ofício de intelectual. Né? Nem precisa reportar Gramsci para dizer todo mundo é intelectual, mas determinadas pessoas. E nós somos trabalhadores intelectuais que lidamos com gente. Nós não lidamos com produção de jornal, de matérias no jornal. Essa é a minha briga com meu marido. Eu digo, você não sabe de nada.
você só sabe fazer jornalismo. Você não sabe o que é o professor foi expropriado sistematicamente dos seus meios de produção. Então, repor essa autonomia do professor, dele ter autonomia para entender e saber optar, selecionar o que é o conhecimento científico. É um processo, é a luta, é a luta entre a ciência e o capital. Então, a autonomia do professor, ela chegou a um ponto que a professora falou hoje, da culpabilização do professor. É o slogan da accountability. A culpabilização, o professor é o culpado. Nós somos culpados aqui na universidade, porque nós não sabemos formar professores. Então, aumenta as horas de prática. Cria PIBID. Cria isso, cria residência acadêmica dentro. Porque nós não sabemos formar professor. Ok, o que o professor Leandro falou hoje. Dentro da nossa universidade, a divisão de trabalho criou as antinomias, vamos dizer assim, não é? Falar uma palavra mais elegante, entre nossos pares, certo? Então, a autonomia passou por assim, não. O professor ele tem que recuperar sua autonomia sendo um professor reflexivo. Reflexivo de quê, cara pálido? Da sua prática. Então, é o pratiquismo, né? Do qual fala muito bem um sociólogo argentino. Argentino tem um sociólogo bom, até tem. O Atílio Boró. É a teoria do pratiquismo. A prática é o centro de tudo. Claro que é, porque a ciência nasce na prática. Mas, sem teoria, sem a fertilização da teoria, que autonomia é essa? De fazer a reflexão sobre a sua própria prática. Isso aí eu não quero, não. Não quero. Então, eu penso que nós temos que fazer uma campanha via YouTube, Instagram, todas essas coisas aí, para ser... eu vi uma coisa muito engraçada, que aquela mocinha, que foi namorada do Neymar, como é que ela chama? A Bruna Marquezine. A Bruna do Brumar. Ela recebeu em Portugal, e estava chiquésima, um prêmio de ser uma pessoa... Como é que chama uma pessoa que impulsiona a novidade? Influenciadora, é isso que ele está usando. Ela recebeu um prêmio em Portugal. Nós temos que criar o prêmio professor, historiador influenciador. Certo? Mas antes tem que dar um banho de loja nas mulheres e nos homens, que é o historiador, então já foi-se o tempo que as mulheres vinham dar aula na universidade, aquelas professoras que eu tinha com aqueles taezinhos, um negócio amarrado aqui, nossa, esquece. Então, eu penso que nós temos que ser pessoas influenciadoras. Influenciadoras. Vamos criar o prêmio historiador influenciador do ano e historiadora influenciadora do ano. Certo? Eu penso que essa autonomia que eu disse não é a autonomia do abandono. Né? Você tem um filho, você dá a chave de casa para ele, tchau. Né? Aí
a Hannah Arendt vem dizer assim, não é bem essa autonomia de dar chave de casa para o filho, né? Nós temos que ser responsáveis pela educação das crianças, nós adultos. Então, eu penso que uma vez até eu escrevi um negócio sobre isso, que hoje eu escreveria de uma forma mais... que o ensino de história ele foi, aqui no Brasil, fazendo o sequestro da cognição histórica. O que significa isso? Isso significa que, desde a reforma Francisco Campos, que introduziu a problemática da metodologia como ápice, né, do ensino, nós temos um ensino que é um código disciplinar da história que incorporou processo de pedagogização muito forte, né? Mais do que a matemática, mais do que a língua portuguesa, mais do que as ciências. A geografia também está no mesmo coisa da história. A história, ela foi, vamos dizer assim, ela foi esmagada pela pedagogização da cognição. Então, tinha-se o conteúdo, né, e uma metodologia de ensino e uma finalidade ser atingida. A única coisa que era da história era o conteúdo. O mais é como se fosse um sanduíche, e a história ficou exprimida ali dentro. Então, a forma de pensar histórica, e isso mereceria, talvez, uma... Eu acho que o Luiz Fernando Serri anda tentando fazer isso no Mercosul, mas com modelo europeu de pesquisa, que não dá muito certo. Mas ver como que esse sequestro da cognição... Porque o método tem duas coisas. Tem um método, que é o método da ciência, como você falou hoje. O método da ciência. Então, nós temos um método da ciência. Certo? Então, isso a Bittencourt deixa muito claro nos PCNs. Ela, pelo viés da transposição didática, ela põe o método da história no modelo francês dentro dos PCNs. Isso é uma coisa. Mas a cognição, o modo de pensar, continua na pedagogia científica, que veio da pedagogia científica, pré-Bloom ainda. Né? Então, nós ficamos ali no meio, espremidinho. A parte do método começou a abrir, né? Mas a parte específica do pensamento histórico continua sendo da pedagogia. O que seria essa possibilidade da gente tentar investir de maneira, utilizando influenciadores, né, tecnologias, na metódica da história. O que é a metódica da história? É esta relação entre a praxis humana, quer dizer, a vida dos nossos alunos, e os processos de produção da ciência. Os processos, o método, como a Cici começou lá nos PCN, expandir mais isso, e os processos de pensamento, junto com o conteúdo. É a metódica da história, né? Não o método. O método é uma coisa. A metódica é o conjunto, a relação entre aquilo que o historiador faz, né? As demandas da sua vida, que ele transforma em interpelações ao passado, percorre
os processos que a ciência foi acumulando com o tempo e realiza esse percurso para construir aquilo. Aí eu entro na sua questão, que é o principal mote, vamos dizer assim, motor do ensino da história. É a construção de atribuições de sentidos pela história. Onde é que está isso no ensino de história? Não, isso é uma coisa tão complexa que, veja bem, você vai achar esse material na internet. Um pesquisador canadense, 2 pesquisadores canadenses, o Stefan Levesque, que esteve lá, né, conosco lá, encontrei com ele, eu já nem sei mais, lá no Chile agora, esse ano, no Chile. E o Peter Seixas, eles dialogando com esse campo que hoje se chama, é um campo dentro do ensino de história, que se chama educação histórica. Por quê? Faz esta relação com a filosofia da história e a mudança na aprendizagem histórica. O Stefan Levesque e o Peter Seixas, eles fizeram um diálogo com a teoria do Riesel e reconstruíram a matriz da didática da história que o Riesel tem. E o que eles construíram, inclusive graficamente, mas eles tiraram da matriz do Riesel uma bolinha que tem no meio assim da matriz do Riesel, que é a atribuição de sentidos pela narrativa histórica. Isso é tão complexo, né? O Peter Seixas valorizou, porque era o Canadá e eles estavam discutindo o currículo do Canadá, a questão das memórias, a disputa de memória, porque isso é muito forte lá no Canadá. Então, ele puxou para o ápice assim, da matriz a questão da memória. O Levesque disse, não, gente, tudo bem, eu concordo com você, nós trabalhamos juntos, nós somos ambos canadenses, mas não é só esse problema da memória. Nós temos que engatar na questão da matriz e para o currículo a discussão da cultura histórica. Veja, isso é muito bacana, você acompanhar, mas ambos tiraram a atribuição de sentido. Porque isso significa discutir para que serve o ensino de história. Né? Que sentidos, não que sentido. Não é o sentido da história, mas que sentidos existem na história. Na história. Isso é o filé mignon. Por que você foi ser professora de história? Porque você queria desenvolver competências nos alunos? Desenvolver objetivos nos alunos? Eu gostaria de saber por que vocês estão estudando para ser historiadores. Eu quero ser uma... Como chama aquela historiadora chiquésima, casada com o dono da Companhia das Letras? Eu queria ser ela. A Lilian Schwartz. Eu quero ser uma Lilian Schwartz. Muito bem. Siga o seu caminho. Né? Ela é chiquésima. Casada com o dono de uma editora chiquésima. Nossa, tudo de bom. Então, para que você quer ser historiador? Porque você quer ser essa profissão tão judiada. Então, o pensamento crítico, e aí a gente pode lembrar que a pedagogia
nós temos o maior pedagogo, um dos maiores do mundo, que é o Paulo Freire, né? Discutiu essa questão da consciência ingênua, da consciência crítica, e ele põe a ideia de que a consciência crítica só pode se construir a partir da história. Ele dá uma dica para ele. Tudo bem. Então, nós temos a metódica da história. Nós temos que tirar o pedaço de pão que está fazendo o sanduíche e fazer sei lá, um estrogonofe, maionese, pode escolher, né? Um frango ao molho pardo, é coisa do gênero, né? Juntos e misturados, certo? Pelado também era bom. Então, a metódica da história, essa metódica é, na minha compreensão, eu acredito, e tenho lutado bravamente para as pesquisas contribuírem para isso, mostrarem como que isso era a nossa realidade. Eu tenho trabalhado com meus alunos de prática de ensino e estágio esta perspectiva de que há uma metódica da história, não só o método do historiador. Há uma metódica que relaciona a praxis humana e a ciência, né? O centro dessa metódica é a construção da atribuição de sentidos. É o princípio da aprendizagem. Então, se nós dermos aos nossos alunos a capacidade de pensar a partir da metódica da história, eles, pelo menos, a gente não tem garantia, né? Mas eles, pelo menos, poderão se constituir como um ser historicamente alfabetizados. Porque a alfabetização histórica é exatamente, como diz o Peter Lee, ele partiu dessa perspectiva da metódica da história para construir a ideia da literacia histórica. Então, eu acho que é muito simples constituir o pensamento crítico. É muito simples, sabe? Porque você tem clara a metódica da história e como que isso pode ser reconstituído do ponto de vista da sala de aula, né? É uma coisa simples e límpido como água de pote. Sabe, guardar água no pote? Aquela aguinha friinha, translúcida. É tranquilo. E isso tem que se... É uma pena que isso não tenha chegado nas nossas propostas curriculares. Eu sinto uma grande tristeza, porque isso já estava na rua. Já estava na rua. Sinto uma grande tristeza. Mas a história e mudança são palavras que andam juntas. Isso é importante. Eu não sei se era isso que você pensou em termos de pensamento crítico. O pensamento crítico não é um pensamento crítico em abstrato. Especificamente, no que se refere à aprendizagem histórica, é aprender a pensar historicamente a partir da metódica da história, que não seja o sanduíche. Né? Por isso que eu não gosto de sanduíche. Fica a pedagogia aqui. E, muitas vezes, o professor confunde método com estratégia de ensino. Né? Os alunos chegam na minha disciplina, metodologia de ensino, eu disse, então,
que vocês querem aprender aqui? Ah, nós queremos aprender como fazer atividades para dar aula. Eu falei, então pode ir embora. Pode ir embora. A atividade ela deve surgir dessa relação entre a epistemologia da aprendizagem, a historiografia e o método da ciência. Isso constitui a metódica da história. Eu acho lindo. Eu não sei nada disso ainda, sabe? Estou estudando. Mas eu acho isso uma coisa muito legal. A gente é historiador, a gente é apego que os pedagogos tinham nos roubado. Eu acho muito legal. Aí, se eu tivesse, ai, que me dera ter outra vez 20 anos. Não tenho fado que canta assim. Mais alguém gostaria de fazer mais alguma colocação? Não? Meu amiguinho Leandro, não? Não. Agradecemos a todos, agradecemos a fala da professora, muitíssimo obrigada, professora Maria Auxiliadora, que vocês todos podem chamar de Dolinha, que ela fica muito satisfeita, viu? Eu sou conhecida internacionalmente como Dolinha. Ninguém sabe quem é Maria Auxiliadora. Exatamente. Agradecemos a todos, agradecemos ao público e convidamos para amanhã assistirem à conferência da professora Marília Gago, que é essa professora que está aqui à nossa frente, da Universidade do Minho. A conferência dela é Formação de Professores, Humanismo e Interculturalidade. A professora Marília é também uma estudiosa da teoria do professor Iorne Hilse e também da educação histórica em Portugal. Então, a conferência da professora inicia-se às 8h30 amanhã. Então, eu aguardo vocês amanhã. Tá? Muito obrigada a todos. Muito obrigada ao Augusto, que a gente termina agradecendo a todos. Esquece de agradecer ao Augusto, que sempre trabalha muito bem conosco. Obrigado.